A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aula também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje no nosso canal nós vamos falar sobre mais um vídeo do quadro Populares. Esse quadro tem como intuito trazer alguns temas relevantes que são correlacionados com a Escola Bíblica Dominical e também com o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Talvez esse tema seja de seu conhecimento, mas como eu não posso subestimar os meus alunos, principalmente alunos e alunas e professores e professoras que estão nos assistindo, eu não posso deixar de trazer um assunto tão simples, mas tão eficaz que seria quase inevitável eu não trazer. O tema de hoje será como separar as faixas etárias da EBD. Parece ser algo simples, mas talvez você tenha essa dificuldade. Eu sei que na internet você pode encontrar uma gama de informações, isso é fato, nós estamos na internet. Mas eu quis trazer algo mais sólido, de acordo com as normas pedagógicas da própria CPAD. Então, a partir desse norte, você cria a sua situação, a sua estratégia dentro da sua igreja, de acordo com a quantidade de aluno que eu vou especificar aqui também em dois quadros muito importantes, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver que uma escola dominical pedagogicamente organizada, porque o coordenador ele tem que ter essa ideia, né? Se eu tenho um superintendente geral, que é o coordenador, e tenho lá toda uma coordenação atrás do superintendente geral, eu entendo que existe ali uma escola dominical pedagogicamente organizada. E se ela é organizada, ela trabalha com o quê? Ela vai trabalhar com o agrupamento de alunos. E esse agrupamento de alunos, ele não pode ser de maneira desorganizada. Ou seja, eu tenho que entender a questão da idade desse grupo que eu tenho em mãos, porque eu estou falando para pessoas que estão em determinadas e variadas igrejas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu falo para pessoas que têm, às vezes, uma igreja que tem uma condição melhor, uma condição física melhor. Outros não. Então, como é que eu vou lidar com essa questão ao ponto de eu ter um melhor aproveitamento da escola dominical e das faixas etárias? Então, primeiro, eu tenho esse agrupamento. Esse agrupamento é dividido por idades, então eu tenho que entender primeiramente essas idades. Que grupo que eu tenho aqui? Então, a partir daí, eu vou fazer a divisão entre departamentos e classes. Para quê? Para o melhor aproveitamento do ensino-aprendizagem. Ou seja, eu tenho uma eficácia no ensino, tá bom? Então eu vou aprender, eu vou colocar aqui dois quadros que falam sobre realidades distintas, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, se você tem uma igreja, e essa igreja tem tanto a parte física fenomenal, uma parte física estrutural muito boa, que tem todas as salas, esse primeiro quadro aqui vai servir para você. Por quê? Talvez na sua igreja, igual na minha, nós temos salas, nós temos aqui, por exemplo, um centro pedagógico, e esse centro pedagógico é utilizado para a escola bíblica dominical. Ele é repartido em salas, os seus compartimentos em salas. Então você vai ver que aqui no meu caso nós temos condições de separar cada faixa etária.
Mas em questões de separar, eu preciso saber como separar essas faixas etárias. Então, se na sua igreja você tem essa complexidade de estrutura, você vai entender aquilo que eu vou dizer. Por exemplo, se eu estou falando do berçário, eu estou falando de uma sala que vai do 0 até 3 anos. Eu tenho aí a sala dos berçários, juntamente com o seu professor ou professora. Quando eu falo da idade de 4 a 5 anos, eu estou em outra sala. Que sala é essa? A sala do jardim de infância. Então eu tenho o berçário até os 3 anos e 4 e 5 eu tenho jardim de infância. Quando eu prossigo na idade, eu vou ver que dos 6 aos 8 eu tenho o primário. Eu tenho uma sala designada a classe dos primários que vai dos 6 aos 8 anos. Do 9 aos 11 anos, nós temos a classe dos juniores. E aí eu começo aí a fazer a escala desses alunos por idade e também aqui consequentemente por revistas. Dos 12 aos 14 eu tenho os pré-adolescentes. Quando eu parto para os 15 aos 17, eu já estou falando do adolescente, dos adolescentes. Eu tenho pré-adolescentes e adolescentes. Dos 18 anos aos 24, eu tenho a sala dos jovens, tá bom? E a partir dos 25 anos para cima, eu tenho aqui a fase e a classe dos adultos. Então você tem aqui uma grade completa da idade de 0 até a idade da velhice, tá bom? Então você consegue ter, a partir das idades, a revista própria e também você tem uma melhor eficácia, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver também que quando nós olhamos para uma igreja menor, e essa é a grande dificuldade, porque você ter uma igreja que tem todos os compartimentos, todos os departamentos e uma quantidade de pessoas suficientes para encher essas salas ou enchê-las de forma parcial, você tem aí um bom aproveitamento. Mas e quando você não tem uma quantidade boa? Como é que eu divido isso, Adriano? Talvez essa é a grande questão da maioria das nossas igrejas, porque nem todas as igrejas são de porte médio, às vezes algumas são de porte pequeno. Então vamos lá. Como é que eu vou dividir isso tudo? Primeiro, dentro da relação existe uma relação entre número de alunos e espaço. Nem sempre a quantidade de alunos é relacionado à quantidade de espaços. Às vezes eu tenho igrejas que têm pouco espaço e muitos alunos. Então aí que em muitas igrejas, principalmente aqui em Franca, talvez seja uma ideia aí para sua cidade e cabe aí você cobrar o seu político, tá bom? Porque isso está relacionado à lei. Aqui em Franca existe uma lei municipal, que garante às igrejas o direito de usar as escolas para a EBD. Aqui em Franca existe essa lei, que as igrejas podem, através de uma autorização da diretora ou do diretor, usufruir daquele espaço da escola no domingo, com determinados horários, com um responsável, com termo de responsabilidade. Aqui em Franca, a única coisa que a igreja não pode usar de forma alguma é a cozinha. Tirou o espaço da cozinha, qualquer ambiente da escola, a igreja pode usar no domingo, em determinado horário, que aqui no caso da nossa realidade é das 9 às 10h30, mais ou menos. Então é uma lei municipal ao qual é de conhecimento das escolas estaduais, tá bom? Não inclui escola estadual, é só municipal.
Eu falei, acho que eu falei estadual, é municipal. Não está a lei atrelada às escolas estaduais. A não ser que o diretor disponibilize, mas é muito raro. Então, as escolas municipais aqui, elas são autorizadas por lei a ceder o espaço às igrejas para a escola dominical e alguns outros eventos também, se a igreja precisar. Então, aí está uma dica muito boa para sua cidade aí cobrar o seu vereador, principalmente se ele for crente, tá bom? Se ele for crente, se a igreja elegeu ele, vai lá cobrar ele, pede para ele fazer uma lei concernente a isso e passá-la no plenário para aprovação, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, vamos aqui para o nosso contexto. Dentro da relação número de alunos e espaço, nós vamos ver que nós temos que respeitar também o ciclo ao qual cada aluno está incluído. Mas nem sempre esse ciclo ele é respeitável devido às questões de espaço ou de número. Então, para a gente resolver essa questão, vamos supor 4 situações aqui, tá? 4. Primeiro, uma igreja que tem 25 alunos matriculados na escola bíblica dominical. Como é que nós vamos resolver essa questão dos 25 alunos? Simples. Nós vamos dividir essa escola dominical em 3 departamentos. Primeiro, aliás, em 2 departamentos. A igreja com 25 alunos matriculados. 2 departamentos. Primeiro, o departamento infantil. Nesse departamento infantil, ele vai até os 11 anos, porque eu tenho apenas 25 alunos matriculados, uma igreja pequena. O outro seria o departamento de jovens e adultos. Aí, como nós temos poucos alunos e a classe dos infantis vai até os 11 anos, nós vamos ter aí o quê? O departamento de jovens e adultos, que vai dos 12 para cima. Lembra que no caso habitual, onde tem todas as salas, os jovens adultos, na verdade, começa a partir dos 25 e os jovens começam a partir dos 18, aqui jovens e adultos começam a partir dos 12, dos 12 anos para cima, tá bom? Então vai depender muito da quantidade de alunos que você tem aí dentro desse quadro de 25, tá bom? Não se esqueça disso, é uma realidade, é uma proposta curricular para que você consiga resolver os problemas da igreja. Até 100 alunos matriculados, até 100, nós vamos ver o seguinte: departamento infantil, até 11 anos, departamento infantil. Departamento de pré-adolescentes e adolescentes, vai dos 12 aos 14. Aí eu tenho um departamento. O departamento de jovens e adultos vai se iniciar, em vez de 12, igual a outra igreja que só tem 25, essa daqui tem 100. Então, a sala dos jovens e adultos vai se iniciar a partir dos 15. Então, vai ser uma sala conjunta, tá? A partir dos 15 anos. Quando eu pego uma sala até 200 alunos matriculados, eu vou ver que a coisa começa a melhorar. Por quê? Porque eu vou ver que o departamento infantil vai até 8 anos. O departamento pré-adolescentes e adolescentes vai dos 9 aos 14. O departamento de jovens, aí eu consigo já separar, o departamento de jovens eu tenho dos 15 aos 24 anos. E o departamento do adulto começa a partir dos 25 anos, que é a conta tradicional. Então você vai ver aí que muda um pouco. Então é por isso que eu falei, eu estou passando uma fórmula, tá? Uma mecânica para você tentar resolver o seu problema. Ah, mas aqui eu tenho mais crianças. Aí você vai conseguir dividir melhor essas crianças. O que prevalece quando você tem uma sala única de crianças, ao qual tem crianças de 5, tem crianças de 4 anos, de 8 anos, e você não consegue separar porque às vezes você tem um aluno de 8 anos numa sala que é alunos de 5 e 4. O que vai predominar?
vai predominar a revista acima. Ou seja, se eu tenho um aluno de 8 anos que é primário e um aluno e 2 ou 3 alunos de 4 e 5 anos que é jardim de infância, o que vai predominar aí vai ser a revista dos primários, tá? Então, tomar muito cuidado com a fórmula, com a maneira em que esse ensino será ministrado. Então, é muita atenção do coordenador para que nenhuma das partes fique sem o ensinamento devido, tá bom? E isso não por causa do coordenador, mas por causa da quantidade de alunos, tá bom? E nós vamos ver que acima de 200 alunos matriculados, nós temos aí todos os departamentos, que foi o primeiro ciclo que eu mostrei lá no início do vídeo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A partir dessas colocações, dessas posições, dessa normativa que eu coloquei aqui, vocês podem pensar melhor na quantidade de alunos que vocês têm, na faixa etária que vocês têm. Ah, eu tenho um grupo lá que tem uma idade assim. Então, se dá para separar, separe-os, tá? E não deixe de trabalhar com os outros. Eu também não posso, por exemplo, pegar, vamos usar o mesmo exemplo. Vamos supor que na sala dos primários eu tenho 8 alunos que têm entre 6 e 8 anos. E tenho lá 2 alunos ou 3 alunos que têm 4 e 5 anos, jardim de infância. Vai ser muito complicado eu colocar esses 3 alunos no meio de 8. Então, seria interessante trabalhar esses 3 alunos com uma professora separada, até porque o Jardim de Infância é uma revista também diferente. Então, o que eu passei aqui é um norte para você entender que nem todas as situações, todos os momentos, todas as igrejas dá para fazer o que a gente realmente quer. Mas entendendo que a gente tem que saber trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que possamos nos encontrar ainda essa semana em 2 vídeos muito importantes que nós vamos falar e que Deus venha abençoar a cada um de nós e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?